Tony. Por ali. Estamos esperando um pouquinho mais o pessoal entrar e logo, logo nós vamos começar aqui a nossa live. Pessoas, hein? Bem, boa noite a todas e a todos. Hoje, nossa live vai ser sobre educação, né? Eu queria também aproveitar esse início da nossa conversa para agradecer a participação de todas e de todos. Na última live nós fizemos com o professor Viaro, né? Anunciar também que sábado, às 18 horas, nós vamos nos reencontrar, eu e o Viaro. Aí, no caso, aí vai ser uma iniciativa dele, uma live dele, vai ser no Instagram, certo? Às 18 horas de sábado. E lá, logo em seguida, quando nós terminar essa live aqui, já deve estar o card divulgando aí o horário, né, enfim, o link para acessar. E a gente vai voltar àquele debate que nós fizemos da última vez sobre a questão da conjuntura nacional. Eu convidei para essa nossa live dois amigos, uma amiga e um amigo, que são de longa data, que é o Ricardo Luz, que é o nosso secretário municipal de educação, e a Andréa Nunes, que é a presidenta do CEPROL Sindicato, para a gente debater esse tema. Eu estava brincando com eles aqui antes de entrar no ar, dizendo que nós vamos, eu e a Andréa, apertar o Ricardo aqui, porque eu, como pai, cidadão, quero ter um monte de demandas, e a Andréa, como sindicalista, também, né? Mas é uma brincadeira, nós somos amigos, mas não é, o papo aqui é para a gente, de fato, aprofundar esse tema da educação, de como a gente está vivendo esse momento singular da nossa história, que é o episódio, enfim, da pandemia do coronavírus e a expansão da doença Covid-19. Eu, para iniciar essa conversa, estava falando para eles, inclusive, antes, e pensando, eu vou um pouco dar uma visão de quem primeiro está de fora do tema em si, da profissão, da educação, enfim, do professor, da lida, inclusive governamental, a respeito dessa questão, mas como pai, né, pai de duas meninas, duas filhas, e que estão nos dois extremos desse tema, né, dois extremos. Eu tenho uma filha, a Marcela, de 2 aninhos, que frequenta uma escolinha de educação infantil, e tem uma menina, a Gabriela, né, que tem 18 anos, está no 4º ano do IFSU, então às vésperas de se formar no ensino médio, e, obviamente, ansiosa para prestar vestibular, prestar o Enem no final do ano, para ingressar na universidade. São dois extremos desse tema bastante dramáticos, porque, e aí, no caso da Marcela, eu e a minha companheira Thaís, né, estamos quase enlouquecidos com a Marcela dentro de casa, e eu acho que vários pais que estão me escutando aqui, que estão me vendo, devem estar no mesmo patamar, né, que tem criança pequena, né, quase enlouquecendo com ela, porque não é fácil, certo? É uma menina super ativa, né, como são todas as crianças dessa idade, se não são ativas, a gente tem que levar no pediatra porque tem um problema, né?
são arteiras, e estão sentindo falta, né, do ambiente. A Marcela, é impressionante, ela vira e mexe, ela pega a mochilinha dela, que ela ia para a escolinha, né, e traz para a mãe ou para mim, né, normalmente para a mãe, para entregar para a mãe, para dizer, né, que quer voltar para a escola, né, simbolizando que está querendo voltar, ver os coleguinhas, ver o ambiente escolar, né, que ela estava acostumada a ir. E a Gabriela está tentando estudar com todas as dificuldades que isso envolve, né, porque vários conteúdos ela ainda não percorreu, certo? Tentando se preparar para o Enem, certo? E como toda a jovem, né, que já é uma jovem adulta, já não é, digamos assim, adolescente, né, mas é uma jovem que está na saída da adolescência para a juventude, para a vida de adulto, né, também tem suas ansiedades, que é, né, reencontrar os amigos, as amigas, né, os colegas de aula. Ela é presidenta do Grêmio Estudantil, é uma dificuldade, tem que fazer reunião online, ou seja, então são desafios que estão nos deixando, né, bastante ansiosos, bastante preocupados, porque não é só o problema da gente, digamos assim, voltar às aulas ou não voltar às aulas, mas as implicações pedagógicas disso, né, a formação das crianças, né, o que essa interrupção ela acarreta, né, o que, por outro lado, né, o risco significativo que significa voltar às aulas sem o devido cuidado, sem o tempo certo, né? A doença tem evoluído de uma maneira ruim, certo? Ou seja, ela não parou, ela está se expandindo cada vez mais rápido. Nós conseguimos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul na cidade de São Leopoldo em especial, nós conseguimos, através das medidas de isolamento social, distanciamento social, como queiram, né, as medidas de proteção que estão vigentes até agora, né, a gente conseguiu conter a curva, né, mas tem uma tensão enorme na sociedade, muita gente tem um comportamento, na minha opinião, bastante inadequado, né, de aglomeração, enfim, de tentar romper com essa ideia da proteção, não levando a sério, né, a começar pelo presidente da República, que tem sido um mau exemplo internacional, criticado por todos os países do mundo, por toda a comunidade científica, né, com todas as pessoas de bom senso, 70% de pessoas, né, deste país que tem um mínimo de bom senso, tem tido uma posição crítica ao que o presidente Bolsonaro tem feito, né, e é um drama, um drama. Ao mesmo tempo, a gente convive com uma questão que eu queria colocar aqui já de início, né, que eu acho que é importante a gente abordar, e a André sabe disso, depois ela vai poder até tocar nesse assunto, o Ricardo também, porque ambos nós, junto com a Fábio Bitelo, que é a presidenta do Conselho Municipal de Educação, quando eu estava no governo ainda, como secretário-geral de governo, participei de uma reunião com as escolas municipais privadas, as escolas infantis municipais privadas, né, do drama que estão vivendo essas escolas, né, do ponto de vista econômico, certo? Eu, particularmente, adotei a seguinte medida, eu e minha esposa, né, eu e a Thaís, estamos ainda, mas que nós temos renda, enfim, temos condições de fazê-lo, né, nós estamos mantendo o pagamento da escola, a escola deu um desconto, né, e por que nós estamos mantendo o pagamento, né, da escola? Porque eu quero ver, quando passar essa crise toda, eu quero reencontrar as professoras que cuidam da minha filha, que cuidam muito bem, quero reencontrá-las, né, no seu lugar de trabalho. Eu quero aquelas portas da escola, da escolinha, né, abertas para que a minha filha possa entrar, né? E isso é uma responsabilidade, eu encaro isso como uma responsabilidade minha também, né? Então, eu queria até fazer um apelo aqui de início, certo? A todos os pais que têm condições, que estão em condições de fazê-lo, né, que mantenham as suas mensalidades pagas nas escolas particulares que tem no município, porque elas são fundamentais, né? Se nós não tivéssemos essas escolas, o Ricardo vai poder falar sobre isso depois, o município não teria condições de absorver todo mundo, né? Então,
Nós estamos ainda brigando e lutamos e melhoramos, ampliamos escolas, construímos escolas, mas ainda é insuficiente, né? Em que pese nós aqui do município, talvez sejamos aí dos municípios de grande porte, de médio porte, melhor dizendo, do país, fizemos agora recentemente busca ativa para a educação infantil, que é uma coisa raríssima, né? Mas não comporta todo mundo, então elas são fundamentais, então a gente tem que também ter esse nível de responsabilidade com aquilo que a gente precisa e constrói, e o serviço de educação não é um serviço qualquer, é uma coisa essencial, né? Tem algo que a gente tem que estar, e a escola é uma responsabilidade de todos, né? Seja ela privada, seja ela pública, né? E talvez a pública seja mais ainda, né? A gente tem que ter essa relação de parceria, né? De compreensão, de ajuda, de colaboração, né? Porque não é uma questão menor, né? A socialização das nossas filhas, das nossas filhas, acontece lá, né? E quanto melhor estiver esse ambiente, quanto melhores condições estiver esse ambiente, né? Melhor será essa socialização, será essa educação. Então, enfim, então tem todo um problema, tem toda uma questão também nacional, né? Os professores que eu acabei citando aqui, é uma categoria fundamental na sociedade, qualquer sociedade, mas na sociedade brasileira em especial, têm sido duramente atacados, né? Esse governo federal, pelo Guedes, tratou os funcionários públicos como parasitas, né? O Weintraub, eu não consigo pronunciar direito o nome desse cara, mas é um sujeito, o ministro da Educação, é uma tragédia completa do ponto de vista de conteúdo, de postura, de manifestação de racismo, de preconceito, né? Um sujeito que ataca as áreas de humanas, como, né? Enfim, sujeito que quer esquadrinhar um projeto de educação absolutamente mecânico, certo? Que nos vai, digamos assim, nos levar a perder mentes brilhantes da inteligência, ou seja, a nossa capacidade de formar pessoas para o futuro, certo? Que esta é a essência de um país, né? Um país é formado pelas pessoas, né? E a educação é o combustível, vamos dizer assim, é o instrumento, o elemento que faz a diferença. Nenhum país do mundo atingiu o desenvolvimento ou atingiu uma qualidade de vida melhor ou melhor condição sem ter uma forte educação. Tá? Então, é uma tragédia que está acontecendo no país e a gente precisa enfrentar. E agora, com essa advento, por exemplo, a gurizada teve, a minha filha, a Gabriela, né, teve que, pelas redes sociais, enfim, fez o que pôde, estava se mobilizando porque o ministro da Educação não queria adiar o Enem, foi forçado a adiar o Enem, porque o Congresso Nacional estava se manifestando e o Congresso ia votar essa questão e eles recuaram, né, na última hora para adiar o Enem, porque queriam fazer o Enem de qualquer maneira, quer dizer, ou seja, né, tem essa questão que é muito importante também, que é da educação à distância, certo? Que existe uma banalização disso, tem interesses privados nessa questão. Eu queria também que André e o Ricardo abordassem esse tema, porque o Ricardo também, além de ser secretário de Educação, é professor atuante, né? Dá aula até hoje, enfim, quer dizer, agora não está dando aula, mas estava dando até enquanto podia, né? Abordar esse tema. Então, eu já estendi demais, né? Eu queria passar a palavra para a Andréia, né? Para ela seguir na toada aí nessa nossa conversa, nesse nosso debate. Depois o Ricardo vai falar conosco, tá bom? Então, boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Boa noite, Marcel, obrigada. Boa noite, Ricardo. Boa noite, a equipe técnica, Jari, Cris também, que é importante, né? A gente está vivendo esse período. Queria dar boa noite para quem está nos assistindo nesse momento, a direção do CEPROL Sindicato, a Fábio Bitello, que tem sido uma grande companheira aí, muitas batalhas, né? A gente defendendo a educação, no conjunto da educação. E também estendo daí esse meu cumprimento a todos os conselheiros e conselheiras e a assessoria técnica do Conselho Municipal e as minhas colegas e aos meus colegas de rede.
Um grande abraço na Thaís e na Marcela, e um abraço enorme também e saudoso na Gabi, que eu tive o prazer de conhecer, ver, crescer, mas assisti ela na batalha e na defesa quando ela entrou no Grêmio Estudantil no IFSU. Esses são um dos momentos, assim, que a gente que milita pela educação traz uma esperança enorme. E aquele dia, a Gabriela não imagina o quanto foi esperançoso estar com eles, da certeza que nós temos muitos jovens também lutando pela qualidade da educação. Então, fica aqui o meu reconhecimento e um afetuoso abraço nessas mulheres, 3 grandes mulheres aí, que eu citei agora. E para falar um pouquinho sobre educação, Marcelo trouxe várias coisas, a gente disse, vamos fazer uma conversa, um bate-papo, são vários elementos. Mas eu queria começar contextualizando um pouco sobre a educação e o que a gente viveu no último período, que eu acredito que isso vai poder nos ajudar no nosso debate de hoje. Primeiro, a gente precisa lembrar que no último período a educação vem sendo criminalizada. Por quê? Porque antes, no período da eleição, nós vivemos um processo muito grande, aliás, sendo construído aqui no Brasil, em vários estados, né, e municípios, a escola sem partido. Isso nós conseguimos num conjunto de articulação aqui no município de São Leopoldo, barrar por 2 vezes na Câmara de Vereadores, fazer a defesa da educação que a gente acredita. Mas eu tenho dito que às vezes a gente não precisa de uma legislação. A ideia foi comprada da escola sem partido, que criminalizou muito a profissão de quem trabalha com a educação, sejam os professores, sejam os profissionais da educação, de todas as áreas. E a gente viveu fake news, tantas, e algumas com os termos que eu sempre digo que não somos nós que reproduzimos eles, mas que a gente teve que fazer um processo muito grande, antes desse governo federal ser eleito, no período de eleição, para disputar a pauta que estava sendo trazida por eles. Da questão de trazer com que os professores hoje, então, trouxessem os seus pontos de vista indiferente e que nós não podíamos mais ter manifestação, de uma doutrinação que acontece na educação, e esse é um grande problema, porque isso foi colocado, foi ampliado e foi tratado de uma forma muito ferrenha na época da eleição que acabou elegendo esse governo Bolsonaro. E a educação, depois disso, a gente tem disputado hoje, porque eles têm a proposta que eles trazem para a educação é a privatização da educação, é a retirada dos recursos que a gente historicamente vem dizendo que minimamente dão conta da educação. Tanto que nós tivemos vouchers, homeschooling, e que eu tenho avisado, tenho dito que hoje a gente precisa entender onde nós estamos pisando, entender o que os municípios e estados também estão, né, flexibilizando nesse tempo de pandemia. E dentre tudo isso, e de um ministro que hoje mesmo se nega a fazer um depoimento utilizando de subterfúgios, né, de legislações, e para garantir o que ele mesmo trouxe, que de fato não apresentou nenhuma política pública, nenhuma discussão nacional que nós pudéssemos fazer. Nesse período agora, não diferente de todos os outros ministérios, mas a população brasileira está largada por um governo que não tem um projeto, nem perspectiva e nem ações eficazes dentro do pior período recente da história da humanidade, que é essa pandemia que a gente tem vivido. Então, dentro dessa contextualização e dentro desse processo que nós já estávamos vivendo, porque no último período a gente tem defendido muito os profissionais da educação, inclusive com atitudes que desrespeitam o espaço escolar e que desrespeitam, inclusive, os sujeitos como pessoas. Então, esse processo foi nisso que acabou construindo e chegando nesse período que a gente está aí. Então, não tenho dúvida que eles não têm nenhum respeito pelo Enem, pelos jovens. O Marcel falava aqui sobre a questão da educação infantil, e eu preciso deixar isso relembrar,
porque a educação infantil fica praticamente, quase que na sua totalidade, para os municípios. E hoje nós estamos aqui fechando a porta do Fundeb, que nós precisamos de um novo Fundeb, um novo projeto de lei que foi construído, né, dentro de um debate que nós tínhamos. Nós não chegamos no melhor projeto, não chegamos. Infelizmente, é o que eu disse ontem, ainda falava numa live para nossa categoria, nós precisamos entender a importância desse nosso papel histórico nesse momento, então, para a garantia da educação, e inclusive aqui, discutindo seja a política educacional, o processo pedagógico, o financiamento da educação, e o que se traz para a sociedade da educação. Porque a escola, o Marcel falava agora, nós estamos em casa, né, com a Marcela, eu e a Thaís, nós vivemos, a escola, ela vai para além de um processo, seja desde a sua primeira etapa, ela vai para além de um processo de transmissão de conhecimento. Ela é o espaço de interação social. Uma criança, e quando tu desafia aqui, Marcel, perguntando o que acarreta essa interrupção, infelizmente eu não sei responder, porque nós nunca vivemos isso. A escola, ela é um espaço para além de interação social. A gente tem falado que tem crescido, aumentado os índices de violência contra a mulher, o índice de violência infantil, né, perceptível pelos números que foram apresentados há 10 dias atrás. Por quê? Porque lá na escola também há o olhar de outras pessoas para essas crianças, para esses jovens e para esses adultos. Então, eu não consigo mensurar hoje, acho que nós não damos conta de mensurar o que isso acarretará na vida de cada um e de cada uma. Não só pela questão do processo pedagógico, mas também da interação social. Então, acho que são desafios que a gente tem aí para conversar um pouquinho hoje. Só iniciar, então, falando sobre isso, contextualizando. Ótimo, obrigado, André. Mas sabes que eu estava agora há pouco, antes de vir para cá, estava conversando com a Gabriela, e ela estava me falando dessa questão da violência doméstica, né, que vários alunos, né, colegas dela, muitas vezes tem na escola uma salvaguarda, né? Às vezes o menino, a menina vão para a escola, ficam lá o máximo de tempo possível, porque tem na sua residência, enfim, tem esse problema, enfrenta esse problema da violência doméstica, né? Então, mais esse drama, ou seja, que a gente está convivendo, né? Enfim, óbvio que a gente não tem condições de responder a todas as questões, porque é isso mesmo que tu falaste, nós estamos andando no escuro, né? Nós nunca passamos por isso. Eu tive, Andréia, para relembrar, eu não sou um velho, né? Velho tem essas coisas. Eu vivi aquela época da epidemia de meningite que teve na década de 70, e eu era criança na época, e me lembro quando fecharam as escolas todas. E foi mais parecido de que eu vivenciei do que normalmente na sua vida. E na época, obviamente, eu tinha, se não me engano, 7, 8 anos de idade. Obviamente, mal lembro, né, da história. Eu me lembro da movimentação, do fato de eu poder ir para a escola e tal, né? Mas, fora isso, eu acho que no Brasil foi mais, o episódio mais recente, mais parecido com isso. Teve a H1N1, enfim, mas logo teve o Tamiflu, o remédio, logo teve, né, logo teve a vacina e a gente conseguiu superar com rapidez. Ainda temos a doença, enfim, mas não de uma maneira epidêmica como é a Covid-19. Mas então, André, obrigado por essa primeira parte da nossa conversa. Tu apontou algumas coisas que eu acho que é interessante o Ricardo também abordar. Eu acho que, viu, Ricardo, vou passar para ti agora. Eu gostaria muito que tu também trabalhasse essa questão. Obrigado, Ricardo, bem-vindo. Abordar essa questão que as pessoas não sabem, né? O que é o Fundeb? Todo mundo acha que é verba federal, né? Todo mundo acha que vamos dar um espaçozinho para o André poder dar uma relaxada aqui, né? Depois voltamos nós três, tá? O Fundeb é um elemento importante da educação, estrutural da educação. Sem o Fundeb não acontece, né? Ela não consegue ser universal, ela ainda não é, nós gostaríamos que fosse, mas não consegue, teria até a escala de atendimento que tem, e muita gente acha que tudo é recurso federal, né? Que não tem participação do município. Então, eu queria também que tu pudesse abordar isso é fundamental para as pessoas terem essa informação.
Então, Ricardo, tudo a bola contigo. Queria que tu também fizesse uma síntese aí do que o governo municipal está fazendo. A gente, nessa segunda etapa da nossa conversa aqui, eu queria entrar, que é a curiosidade das pessoas, né? Que é o que nós estamos fazendo no município, o que nós estamos, o que tem de previsão, o que tem de, né, de projeto, como é que nós estamos encarando, como é que estamos organizando ali a Secretaria de Educação, tá se relacionando com as escolas, como é que as escolas estão encaminhando as questões. Eu sei que nós lançamos agora, eu sempre falo, nós lançamos, não estou mais no governo, mas vamos considerar como, né, da nossa turma, né, da nossa turma, vamos dizer assim, né, como é que a gente está, as iniciativas que nós tomamos, certo? Eu acho que é importante socializar com todos e com todas aí essa nossa conversa. Então, deixa a palavra contigo, Ricardo, aí, toca a bala. Então, boa noite, Marcel, né? Companheiro Marcel, agradeço pelo espaço, ainda mais trocar aqui, né, uma conversa com a Andréia, presidenta do CEPROL, guerreira da educação pública, não só do nosso município, né, mas que saibam, né, faz toda a discussão da questão da educação pública no estado, no país. Então é um prazer poder estar nessa live junto com dois companheiros que a gente tem um grande respeito e uma longa, né, história aí de luta em diversas áreas, e a André em especial na área da educação. Também uma boa noite, né, para o Jari, o Cris tem cuidado aqui das nossas lives, da parte técnica, que parece fácil, mas cuidar da parte técnica nunca é fácil. A Fábio, que eu sei que está nos acompanhando, presidente do nosso CME, do nosso Conselho Municipal de Educação, e com ela estendo, né, o agradecimento, inclusive, a todo o Conselho Municipal de Educação, que aqui em São Leopoldo tem feito o seu papel, que é o papel de cobrar do município, né, as ações na área da educação, cobrar que tenha realmente um cumprimento da legislação, seja ela federal, estadual, municipal, e inclusive não só cobrando, mas apresentando sempre, né, alternativas, soluções conjuntas aí com a Secretaria de Educação. Então, um papel importante que cumpre, né, o nosso conselho aqui. Nós temos certeza na Secretaria Municipal de Educação que o conselho, diferente de alguns municípios que a gente sabe que acontece isso, que transformam o conselho, os conselhos municipais, seja educação, saúde ou qualquer que seja, em inimigos, aqui não. Nós consideramos que o conselho cumpre o seu papel, que é o de realmente cobrar do município, apresentando, né, alternativas. Então, ele é fundamental para a universalização que nós buscamos na educação. Uma boa noite, né, a todos e todas que acompanham, professores, professoras, pais, mães, né, em especial, Marcelo, está conosco aqui essa noite, eu sei, a Mari, que é de toda a sua equipe lá da Vida Nova, uma entidade importante para nós na área da educação, que cumpre um papel aí junto com a direção, professores, junto com os pais, mães, cumpre uma atividade que para nós aqui no município é fundamental. Então, uma boa noite em especial, né, a vocês que nos acompanhem nessa noite. Sim, Marcelo, antes de entrar nas questões municipais que tu me perguntaste aqui com muita propriedade, eu gostaria de salientar a questão federal. Imagina que nós iniciamos o ano 2017 sob total ataque, 2018, desculpa, total ataque, né, do governo federal. Nem bem assumiu a ordem que foi dada, foi filmar professores. Vejam que tamanho é a loucura que chegam as coisas. Filmar professor, tentar cercear os professores na sua liberdade de cátedra, dizer o que deveria ou não deveria ser dito numa sala de aula. Imaginem, aqueles que nos ouvem, que teve uma escola na nossa cidade que ela chegou a ser atacada, chegou a ser invadida, porque essa é a palavra. Entraram numa sala de aula, e rasgaram cartazes simplesmente
porque havia nesses cartazes um trabalho falando sobre a Segunda Guerra Mundial, falando sobre o nazismo, sobre o fascismo, uma questão histórica muito básica para qualquer escola, no sistema educacional do Iapoque ao Chuí, vamos chamar assim, se trata desse assunto porque ele está na história. Uma escola nossa foi invadida, nada foi roubado, mas uma sala de aula foi arrombada e os cartazes foram rasgados e jogados ao chão e as classes e mesas viradas, simplesmente ponta cabeça. Ou seja, o início de 2018 já foi um início de tentativa de ataque deliberado aos nossos professores, nossas professoras, à educação como um todo. Óbvio que aqui em São Leopoldo nós reagimos, né? O prefeito Vanazzi fez um decreto que garantiu para todos os professores e professoras a liberdade de classe, liberdade de cátedra, né? Garantiu que os professores têm esse direito de trazer às nossas crianças aquilo que eles estudaram ao longo de sua vida acadêmica, certo? E isso entra a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a Guerra Fria, ou o Egito, ou seja lá o que for. A liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de construir o conhecimento a partir do seu conhecimento com os nossos alunos, Isso nós garantimos em São Leopoldo. Então é importante dizer. Por quê? Porque isso chega no ponto de hoje. Simplesmente o governo federal, o Ministério da Educação, abandonaram os municípios, abandonaram as escolas, abandonaram as nossas crianças. Não há qualquer iniciativa real do governo federal para contribuir com estados e municípios para que eles possam sair deste momento da melhor forma possível. Nenhum movimento. Não há, aguardava-se pelo menos do governo federal uma linha central, porque esse é o seu papel. O que fazer? Organizar o Sistema Nacional de Educação. Não há. Isso não aconteceu. Simplesmente abandono total. Enem, que o Marcel tocou aqui, a Andrea também tocou, uma propaganda absurda, dizendo que os estudantes tinham que estudar de qualquer maneira. Para aqueles que não sabem, inclusive, aqueles 3 meninos que aparecem na propaganda são atores. E os 3 que aparecem ali dizendo que vão estudar muito, que vão se esforçar, que vão achar saídas, encontrar caminhos, que vão estudar de qualquer maneira, que nada barra, os 3 são universitários. Além de atores, um inclusive foi a atriz, uma delas foi a atriz da Malhação. Atriz de Malhação. Está lá ela, agora fazendo papel como se fosse uma pessoa com as maiores dificuldades do mundo, mas que vai superar a dificuldade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Então isso dá a dimensão, né, do quanto a educação simplesmente foi abandonada em nome de simplesmente maquiar o que realmente está acontecendo no Brasil, em especial na educação. A alimentação escolar é outra questão. Alimentação escolar, Marcel, eu vi que nós, e todos aqueles que nos acompanham, e todas aquelas, eu vi que aqui já foi dito abaixo, está passando inclusive agora, nós estamos na 3ª entrega do kit. Eu quero recordar, todos os kits, da primeira à edição atual, que começou hoje, é paga com recurso exclusivo do município de São Leopoldo. Por quê? Exclusivo do município de São Leopoldo? Porque eles fizeram uma propaganda que liberaram, né, o dinheiro da alimentação escolar do governo federal para a alimentação. Liberaram um valor tal que se eu precisasse utilizar eles para entregar kits para todas as nossas crianças aqui no município de São Leopoldo, eu teria que dar 25 gramas de azeite, eu teria que dar 250 gramas de arroz, porque na lógica deles, simplesmente come a criança e o resto da família assiste. Essa é a lógica. Não é nossa, simplesmente dizendo que o decreto diz que não é obrigação do governo federal de ajudar a alimentar a criança e as famílias, apenas a criança naquilo que é o mínimo necessário para sobreviver. Ou seja, sem qualquer tipo de empatia, sem qualquer tipo de responsabilidade, ou qualquer tipo de responsabilidade
alimentar, como se alimentar uma criança não fosse papel também da escola e também da educação. Imaginem uma criança com fome tentando estudar. Imagine uma criança com fome tentando ter a sua aprendizagem plena. Impossível. Nem nós somos capazes, com fome, de ter toda a nossa capacidade totalmente desenvolvida. Então, é uma pena, mas nós somos literalmente abandonados. Marcel tocou aqui, que eu acho importante que se registre, no município de São Leopoldo, nós optamos pelo inverso disso. Nós não abandonamos as nossas crianças. A primeira medida que o município tomou foi de garantir alimentação para as nossas crianças. Os kits, e aí é importante que nós saibamos que os kits de alimentação não é simplesmente a entrega de um alimento. Ele é muito mais do que isso. Nós detectamos lá em 2000, até o final, da metade para o final de 2018, os nossos professores, as nossas direções, as nossas escolas, começaram a nos relatar situações que nós não víamos mais nas nossas escolas, de crianças que estavam com dificuldade de aprendizado por causa da fome. Nós víamos direções e professores dizendo que podíamos ter problemas pedagógicos por conta disso. Inclusive, uma diretora que relatou que uma criança numa escola desmaiou. Isso tinha a ver com a fome. A partir disso, nós criamos o programa das escolas prioritárias e dentro desse programa havia um item específico que dizia: precisamos melhorar a alimentação das nossas escolas para garantir que a alimentação dada na escola ela sirva também de instrumento para melhorar a qualidade da nossa educação. Que a aprendizagem, entendemos que a aprendizagem dos nossos alunos passava por isso. E isso ocorreu ao longo de todo 2019. Quando chega 2020, chega a pandemia, a primeira coisa que nós nos perguntamos, ora, nós durante o ano todo o ano 2019, nós reforçamos a alimentação, nós percebemos que isso trazia para as crianças uma qualidade na aprendizagem, e agora nós vamos travar isso. Não é possível. Nós precisamos manter isto que vinha acontecendo ao longo de 2019. 5 dias depois, nós já estávamos prontos e preparados, junto com as nossas escolas, junto com os nossos professores, com as nossas direções, para fazer a primeira entrega. Porque a alimentação, nós entendíamos que não era apenas alimentação, mas ela era item do processo de aprendizagem. Professores, professoras, direções de escola, quem cuida da merenda, quem cuida da limpeza, quem cuida da portaria, foi parceiro, foi fundamental para que 5 dias após, e nas entregas posteriores, nós pudéssemos entregar um kit que garantiria isso às nossas crianças. Então, isso é bastante emocionante, porque não é a SMED que fez. O governo propôs, os professores, as direções, todos que compõem a escola abraçaram e fizeram isso acontecer em 5 dias. Com isso, se demonstra o compromisso que toda a nossa rede de educação tem com as nossas crianças. Não é à toa que a rede municipal de São Leopoldo é, sem sombra de dúvida, uma rede fantástica, uma rede que apresenta os frutos todos os dias. Nós nos orgulhamos muito da nossa rede, sem dúvida nenhuma. Isso para nós iniciarmos. Isso, Ricardo, obrigado. Eu também queria chamar a Andréia, porque nós fizemos aqui nós estamos aprendendo aqui, né? Primeiro, quero registrar aqui que quem entende mesmo do assunto aqui não é nem o Jari e nem o Cris, tá? Quem entende do assunto aqui é o Dudu, tá? Se não é o Dudu aqui, nós estamos ferrados. Dudu, filho do Jari, né? Grande amiguinho também, amigo nosso, certo? E que está aqui batalhando e organizando aqui, está aqui de diretor de cinema aqui, certo? Então nós querer chamar a Andréia também junto, para a gente poder conversar nós três aqui, nos enxergar também, né? Acho que é fundamental, se a Andréia puder estar. Aí, beleza. Então,
Então, Ricardo, assim, ó, essa questão é muito importante as pessoas compreenderem, né? Que esse ato que nós tivemos aqui, primeiro de manter o contato com os alunos, enfim, e essa questão da distribuição dos alimentos, né? E como é dramático isso, né? A insensibilidade, certo, do governo federal. E aí eu vou dizer também, né? Vamos ser franco aqui, o governo Leite não está fazendo absolutamente nada também para a educação, né? Uma tensão o tempo todo. A Fábio que está nos assistindo aqui, a Fábio sabe disso, né? É uma tensão o tempo todo pressionado pelos interesses econômicos dos grandes aglomerados aí não estou falando das escolinhas de educação infantil, aqui eu estou falando dos grandes empresas da educação privada, né? De voltar às aulas a qualquer custo, né? E eu queria abordar um pouco esse tema que a gente tem, que é um tema que, digamos assim, que as pessoas estão preocupadas e é natural que estejam, né? Quando é que a gente vai poder voltar, né? Esses dias eu disse, olha, pode voltar o que quiser, a Marcela não sai de casa enquanto não tiver segurança, né? A Gabriela também, certo? Mas, enfim, são várias doenças, mas as pessoas querem saber, né? Então, acho que é importante vocês abordarem essa questão. Tem a questão dos profissionais da educação, né? Eu acabei aqui falando da escolinha da Marcela e falei dos professores, mas eu também quero ter a tia lá que faz a alimentação das crianças, né? Das coleguinhas da minha filha, né? Que ela esteja lá também, né? A querida, não esqueci o nome dela agora, mas super querida e tal, que cuida tão bem dos nossos filhos, ela tem que estar lá, né? Então é importante que a gente esteja, né, todos nós unidos, né, no sentido de manter, e manter também, né, Andréia, que os nossos professores, professoras, né, principalmente, sempre a gente usa no masculino, é errado isso, porque a maioria são mulheres então, é uma bobagem falar professor, né? Deve ser o inverso, inclusive ser correto com a língua, né? As professoras estejam também bem, né? Para voltar, quando voltar, a gente poder voltar a pleno. Como é que está essa coisa do planejamento, se temos aí, já estamos estudando um protocolo de retorno, certo? Como é que nós estamos trabalhando isso, né? Eu queria passar para a Andréia, como é que ela está vendo isso do ponto de vista da categoria, da sua profissão, certo? E depois passar para o Ricardo também para abordar esse tema, que eu acho que é uma coisa que todos nós estamos querendo ouvir, querendo falar, querendo, né, se inteirar sobre esse assunto. Então, Andréia, deixa contigo aí a bola. Primeiro, eu acho que é importante registrar com tudo que o Ricardo falava aqui, que no fim vai contextualizar com o que nós trouxemos. São Leopoldo é referência nacional, né? Nesse processo agora em pandemia. A entrega dos kits, como o Ricardo disse, que iniciou a terceira fase já, mas também desse trabalho conjunto que tem sido feito entre CEPROL sindicato, entre Conselho Municipal de Educação, entre secretaria, entre as escolas privadas, porque eu aqui também sou testemunha do quanto a gente já ouviu as escolas privadas, e para quem não sabe, eu estou na vice-presidência do Conselho Municipal de Educação, e aqui a gente tem um olhar, acho que isso também, o olhar que tem aqui no município, né, acho que ele vem se construindo, mas vamos fazer o recorte agora com o período da pandemia, foi para olhar para todo mundo, foi olhar para todas e para todos, sabe, Marcel? Como tu disse, assim, o Ricardo está aqui, a gente já falei isso publicamente, desse trabalho que tem sido feito e de um respeito. E de um respeito para quê? Para entender que todos são sujeitos, que todo profissional da educação é importante, desde a limpeza, da alimentação, do professor diretamente, das equipes diretivas, dos proprietários, né? E desse anseio que tem na sociedade. Mas a gente tem defendido muito essa construção do protocolo sanitário que está sendo feita,
paralelo também com o debate do indicativo que o Conselho Municipal de Educação, através de uma comissão especial, constituiu para discutir, inclusive, como é que nós vamos retornar e olhar para o processo pedagógico de como a Secretaria de Educação ou as escolas privadas precisam lidar, né, um olhar para pós-pandemia. Porque não vai bastar quando nós voltarmos, e não somos nós da educação que vamos dizer. Eu tenho defendido muito isso, é a saúde. Porque nós paramos por uma questão de saúde pública. Então, nós precisamos ter um protocolo, porque por mais que nós não tenhamos o maior volume da dita faixa que é a mais perigosa, a educação, as crianças são vetores. Então, é um processo de transmissão, precisa ter um cuidado. Aqui a gente tem discutido hoje, nós não temos vacina. Então, se for me perguntar quando nós vamos voltar seguro, quando a gente conseguir combater com a vacina. Isso não vai acontecer nos próximos meses. Isso não vai acontecer. Então, um protocolo sanitário, um protocolo para diminuir, né, o número de contágio que nós temos, e também ter um olhar para esses profissionais e para essas crianças, quando estiverem lá, que sejam do cuidado. Eu tenho dito, e daí vou reforçar que isso tem acontecido em São Leopoldo, nós estamos cuidando da vida das pessoas. Cada vez que eu ouço o prefeito Vanazzi falar, ele fala, nós estamos cuidando da vida das pessoas. E realmente, estamos cuidando da vida das pessoas. E nós precisamos continuar cuidando pós-pandemia. É isso que a gente precisa fazer. Cuidar pós-pandemia. O que acaba acontecendo e que a gente tem vivido aqui hoje da pressão das escolas? Nós temos uma pressão das escolas privadas para que retornem. Por quê? Porque elas são empresas também. E elas não são empresas grandes, elas são empresas pequenas. Quando elas não estão atendendo, e que daí eu ouço e preciso afirmar para quem chegou agora na live e não ouviu, que o Marcelo, inclusive, faz uma solicitação e um pedido para que a comunidade, quem tem os seus filhos na escola, continuem contribuindo e pagando. Eu sei que isso não é fácil, porque nós vivemos, inclusive agora, uma derradeira de leis contra os trabalhadores e contra as trabalhadoras, nós do serviço público muito atacados, mas também da rede privada, de todo o seu contexto. Inclusive, se eu entrar hoje no ministério, nos ministérios, os dados oficiais, nós não temos mais os dados oficiais de trabalhadores, e nem dos informais. E isso são quem? São os pais e mães dos nossos estudantes. São eles, né? E do serviço público, eu preciso repudiar quem diz que o serviço público está tranquilo. Não está tranquilo. Nós vivemos o serviço público, as ações públicas, elas são dos impostos. E pós-pandemia, nós vamos viver um processo muito maior, porque a gente vai ter que acolher essas crianças que saíram da rede privada, que se os pais não tiverem condições de continuar pagando, nós vamos ter que ter mais política pública, nós vamos ter que mais pessoas para atender na saúde, na assistência social, uma continuidade disso. Porque a questão econômica, ela está altamente ligada com isso. Mas ao invés de nós termos uma pressão, e isso fica um apelo, porque a gente não está aqui tratando a criança como um objeto de venda, o produto. Nós sabemos que é o produto que as escolas de educação infantil temos. Mas nesse período, gente, não há como colocar a vida dessas crianças em risco. Ninguém tem um protocolo ainda que dê conta. E esse protocolo, ele precisa ser debatido, ele precisa ser construído, porque não basta a gente reduzir o tempo de permanência da criança na escola, porque se hoje a gente fala da importância e reafirma a entrega da alimentação para essas crianças, precisa da continuidade. Mas como garantir tudo isso, garantindo a vida delas? Então, é um desafio que a gente tem para discutir tanto a questão econômica, quanto a questão da educação, mas nunca perdendo de vista a vida, o olhar e o cuidado com as pessoas, assim como já tem sido mostrado e, como eu disse, referência no país, o que São Leopoldo faz. Não, é isso, Andréia, eu estava comentando com a Thaís também, né, nós conversando sobre esse problema de conjunto, né, as pessoas às vezes brigam por coisas que são, que não funcionam, tá? Por exemplo, o que adianta abrir as escolas, né, quando
assim que tiver um menino, uma menina, né, um aluno ou aluna contaminado, vai se transformar num surto. E ao se transformar num surto, vão ter que fechar. Aí é pior ainda, porque vai ter que fechar a escola A, aí a B está funcionando, que não teve surto ainda, então as crianças da B vão continuar e as crianças da A vão ficar trancadas. Quer dizer, ou seja, ou a gente vence... Isso, a gente vence essa doença. França agora, né, Marcel? Sim, tiveram que fechar novamente. Exatamente, exatamente. O caso da França é o exemplo, né? Portugal está reabrindo agora também, que eu vi as notícias esses dias, não ver como é que se comporta, mas Portugal está reabrindo com indicadores da doença muito baixos, né? Hoje, com uma regressão enorme da epidemia no país, enfim, então está retomando e está retomando nas duas pontas, né? No ensino, que eu entendi ali, no ensino superior e na educação infantil, com todos os cuidados, enfim, e remete isso, e é isso mesmo, né? Então a gente não adianta querer dar o passo maior que a perna, né? Que a gente vai acabar criando um problema ainda mais complexo, que é ter escolas funcionando, outras não funcionando, um terrorismo generalizado, é isso, né? E a criança é um vetor potentíssimo, porque não tem como não pegar a Marcela no colo, né? Eu não tenho como, né? Não tem como não abraçar a Gabriela, né? Como é que eu vou fazer? Então, aí, se eu pego a doença com 56, fumante, tal, aquela coisa toda de ruim que tem, eu tô ferrado, eu tô aqui pensando, né? A nossa vida. Então, ou seja, é isso que a gente tem que discutir. Então, Ricardo, fala aí para nós aí como é que vocês estão encarando essa questão pela Secretaria Municipal de Educação. Não, Marcelo, assim, ó, acho que a Andrea já, inclusive, trouxe uma parte que para nós aqui é central dessa discussão. Nós não vamos encontrar as melhores soluções para este momento de forma individual. Não é a Secretaria Municipal de Educação que vai lá com o secretário, um grupo de 2, 3, e vai encontrar a solução mágica para salvar milagrosamente, heroicamente, né, as escolas de São Leopoldo. Não, isso não existe, isso é uma coisa que não existe sob nenhuma hipótese. Então, desde o primeiro momento, qual foi a nossa opção? Nós construímos um grupo amplo de entidades, de grupos, que aqui engloba, veja bem, Ministério Público, CEPROL, CME, Unicinos, escola de saúde propriamente dita, mais vigilância sanitária, representantes de direções, diretores ou diretoras de cada segmento da nossa educação, diretores representando o EJA, diretores representando escolas de tempo integral, diretores das séries finais do ensino fundamental, das séries iniciais, da educação infantil, todo esse conjunto de mais SMED, obviamente, todo esse grupo tem se reunido, o quê? Já faz mais de um mês e meio, isso, né, André? Então, de um mês e meio, nós temos nos reunido para construir coletivamente os melhores protocolos sanitários para o momento do retorno. Quando é o momento? No momento que não houver, não é que não houver risco, né? Nós temos que ter esse cuidado de dizer, né? Porque risco, se até não houver risco, nós vamos voltar em 2023. Não é isso. Mas onde os riscos apresentados serão os menores possíveis. A espécie daquilo que foi citado anteriormente, Portugal, por exemplo, onde a curva está baixando, onde já há uma relativa tranquilidade, usar uma máscara não resolve em 100%, mas ele dá uma certa garantia, ou seja, nós estamos preparando todo o protocolo sanitário para o retorno quando for o momento em que sanitariamente a saúde nos disser, este é um momento que é possível o retorno.
onde os riscos são os menores possíveis. Então, esse protocolo não é um protocolo feito à cabeça de alguém, mas usando o conhecimento técnico da saúde e usando o conhecimento técnico de quem vive a escola. Por exemplo, tu citaste antes, Marcel, o governador, com todo respeito, mas está indicando um retorno pela educação infantil, pelas crianças. Isso é um absurdo. Como tu bem disseste, como é que tu vai controlar um conjunto de crianças de 4, 5, 6, 7, 8 anos num momento como este? E ainda mais com saudade dos colegas, né? Ainda mais com morrendo de saudade dos colegas. E como deixar hoje uma criança de máscara? Deixa uma criança de máscara, como? Não é só saudade do colega. A educação infantil, o centro dela é o toque. Esse é o centro da educação infantil. As crianças gostam de se abraçar, as crianças gostam de abraçar o professor, gostam de estar abraçado no coleguinha, gostam de estar trocando coisas. Por quê? Porque o centro da educação infantil é o toque, é o afeto. Se tu tirar o afeto e o toque da educação infantil, ela não é uma educação infantil, ela é outra coisa. Mas a educação infantil ela não é. Por isso, inclusive, e eu linko com isso, que eu acho que isso é importante se diga, por isso nós somos contrários ao que, inclusive, foi indicado de forma absurda, na nossa opinião, né, pelo Estado, que é o ensino à distância. Porque o ensino à distância, ele retira a essência, exatamente a essência da educação infantil, que é o toque, que é o contato, que é a troca, professor, aluno, professora, aluno, 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 aluna. As crianças precisam ter interação. Porque se elas não tiverem... Por que o EAD é indicado pela legislação para o ensino superior? Por quê? Porque se sabe que lá no ensino superior nós acumulamos um conjunto de experiências físicas, de troca pessoal, física mesmo, que nos dá a condição de, no ensino superior, não necessitar disso. Bom, mas criança... Deixa eu te interromper aqui, Ricardo, deixa eu te interromper aqui, porque eu sou aluno de EAD, tá? Sou aluno de EAD, estou fazendo Ciências Sociais da URGS, no campus Litoral Norte, que é bem longe daqui, lá em Osório, né? O campus é em Osório e a minha, digamos assim, o meu polo é em Imbé, tá? Tia, vou te dizer um negócio para ti. Ali na minha turma de EAD, é uma turma de pessoas a média ali, eu sou o mais velho da turma agora, saiu minha colega Isis, que era mais velha que eu, mas eu sou o mais velho da turma, provavelmente, mas aí a gurizada ali tem 30, 40 anos, a gurizada, né? Que está fazendo ali o seu curso, certo? Mas nós parecemos criança, porque a gente quer se encontrar, tá? Toda vez que a gente... essa dinâmica da educação, ela não termina nem no ensino superior, quer dizer, é preciso conversar, tomar um mate, tomar um café, ou tomar uma cerveja depois que a gente sai do curso. Quer dizer, todos nós temos um carinho muito grande um pelo outro, a gente fica distante, e esse é humano, né? Então, eu não sou contra a EAD, eu estou tendo uma experiência maravilhosa na URGS, certo? Todos os problemas que tem, enfim, mas eu acho que é uma alternativa importantíssima. Se a gente combinar as coisas, inclusive, eu acho que o ensino médio é perfeitamente aceitável, né? Combinado, né? Combinado, não achar que vão formar alguém no ensino médio por EAD, que não existe, certo? Mas combinado, eu acho que é melhorar as tecnologias, o acesso às tecnologias, permitir que as classes mais pobres tenham acesso a isso, né? Nivelar, né, essa questão no país, eu acho que ela é um acessório, um elemento importante para fortalecer a educação, né? Então, assim, as pessoas não vão misturar uma coisa com a outra, né? Achar que vamos resolver agora o problema da continuidade dos alunos por EAD, por ensino à distância, que não está tudo resolvido, está muito longe de estar resolvido, né? E também achar que o computador vai substituir
tem louco para tudo nesse mundo, né? Vai substituir a tarefa do professor, né? Porque, e aqui eu quero citar aqui o Weber, né? Que fez um discurso, acho que foi lá início do século XX, certo? Eu nem lembro da data, mas ele falando sobre essa coisa da ciência, né? Que é a ciência como vocação. E ele fala do papel do professor, ele diz o seguinte: uma coisa é o cara que é cientista, tá? Mas dar aula, certo? É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Não adianta o cara saber tudo. O cara tem, né? O sujeito, a professora, né? Ela tem que ter toda uma é uma profissão, certo? É uma profissão, não é uma vocação, é uma profissão, mas que tem um conjunto de outros elementos, que é o gesto, o toque, o olhar, né? Que são coisas humanas, e isso é fundamental para transmitir o conhecimento, para construção do conhecimento, mas não se transmite conhecimento, né? A gente constrói conhecimento conjuntamente com as pessoas. Mas é isso, eu estou aqui, está aberto aqui, Andréia, vamos dar um taco aí. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, porque por que a gente tem respeitado muito e aqui em São Leopoldo defendido a manutenção dos vínculos com as famílias, né? Mas conversamos muito, né, Ricardo, sobre isso da questão do EAD, porque hoje, Marcel, a grande situação é não ter igualdade para todos, sabe? Para todos e para todas. Exatamente. E o acesso, essa é a dificuldade. Porque hoje nós não trabalhamos mais, aliás, a gente tem defendido, e antes eu ainda falava para o Ricardo, nós, aqui com o programa Diálogos com a Rede, nós tivemos uma live na semana passada, onde nós falávamos, né, eu, a Fábio e a Carla, sobre o nosso documento de território, que a gente tem falado hoje sobre habilidades e competências, que nós não temos mais uma educação que seja conteudista, e isso a gente tem que tirar dela. E na educação infantil, e aí eu vou só trazer um pouco assim para vocês, porque eu particularmente eu não acredito na interação somente na educação infantil, ao contrário. Se eu não tenho interação, se eu não tenho toque, se eu não tenho relação, a escola no todo o seu conjunto, desde os anos iniciais até o final, ela também não está dando conta do seu trabalho, que é isso. Na educação infantil, por exemplo, eu sou professora de educação infantil, entrei no primeiro concurso aqui, e hoje estava participando de um debate com colegas do país inteiro, que estão discutindo um pouco sobre isso à volta, e eu contava como é que nós iniciamos a educação infantil em São Leopoldo, esse processo de construção, porque a cidade sempre foi muito protagonista, né? Nós sempre fomos, assim, eu começo a militar no FORPEI, que era o Fórum Permanente de Educação Infantil, que era um conjunto que nós tínhamos, assim, para a discussão da educação infantil, sair da assistência social e ir para a educação. E isso aconteceu no primeiro ano, então, o primeiro ano de gestão do Vanasa, o primeiro ato que ele faz, quando assume, é da área da educação, que é nos devolver, e aí eu falo devolver a eleição das equipes diretivas, que o processo de gestão democrática para nós também é muito caro. Ele é, assim, algo que eu sempre digo que a gente guarda ele, cuida dele, porque esse processo levou, por exemplo, para eu poder iniciar a live e dizer da admiração que eu tenho a Gabriela, na questão do Grêmio Estudantil. Então, tem tudo isso, que é esse contexto que eu dizia antes. Como tu fazer hoje, e aí tá eu quero só alertar, assim, pais e mães, para vocês entenderem. Não há vacina, para quem está nos assistindo, não há vacina. O objetivo tem que ser nós preservarmos a vida, cuidarmos, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com nós e com os outros, e como manter estudantes hoje utilizando, porque a máscara ela é importantíssima, ela é o obrigatório uso dentro da escola. Se eu ainda assisto vídeos de pessoas, de adultos que se negam a usar o elemento, a máscara, como manter isso? Então, esse cuidado, eu estou dando só um exemplo básico, assim, para a gente entender e apontar que aqui em São Leopoldo tem muita responsabilidade com todos os órgãos, como o Ricardo disse, desse conjunto de pessoas ali que estão debatendo um protocolo de retorno, mas também um olhar para isso.
um olhar para que quando a gente retorne, indiferente da metodologia que a gente vai escolher, ela dá conta do conjunto de olhar que nós temos uma diversidade aqui e que nós, eu vou usar até um jargão assim, ó, nós não estamos no mesmo barco. Nós não estamos, todo mundo. Eu olho para o conjunto dos nossos estudantes, mais de 27 mil estudantes da nossa rede pública aqui no município de São Leopoldo, e eu não identifico eles com uma igualdade de condições para a gente poder discutir, assim, apontar. Nós temos um desafio muito grande. E eu sou muito esperançosa, Marcel e Ricardo, eu acho que faz parte disso quando tu se propõe a fazer uma live dessa para a gente discutir educação, que é o desafio que nós temos aqui. Talvez seja construir aquela educação que a gente sempre sonhou, que a gente sempre lutou, que agora é um momento, né, de combater, inclusive que tenha sendo apresentado agora nesse período pelo governo federal, então, de abandono da sociedade brasileira. Nós estamos abandonados. Eu falei antes do protocolo e que precisa da saúde, gente, eu fico admirada que nós não tenhamos uma política de fato de saúde no país. Nós não temos, nós somos abandonados na questão da saúde. E isso é um abandono geral do conjunto da sociedade brasileira, né? E aí é um desafio, né, Ricardo? E é um desafio de como a gente garantir a educação. Eu vi que uma colega disse, precisa aprofundar o debate do Fundeb. Já ficou pauta para a gente poder discutir e aprofundar esse tema. Exatamente. Eu queria, deixa só, Ricardo, antes de você falar, nós convidamos uma pessoa aqui muito especial para nós três, tá? Que é a Fábio Bitello, e ela resolveu aceitar entrar na live. Então, eu queria abrir para ela, certo? Ela entrar e ela já entra falando aí, Fábio, certo? Já vai dar a tua contribuição, depois a gente vai boa noite, Fábio. Oi, gente, boa noite. Obrigado, Fábio, por ter vindo. Boa noite, querida. Tá? Boa noite. Obrigado por estar conosco aqui. É um grande prazer, uma grande honra. Estava aqui acompanhando, estava colocando alguns comentários, e daí o Jari entrou em contato. E eu disse, mas eu já estou de pijama. Né? Daí ele mexeu, você põe blazer. Né? Eu dei risada. Então, gente, boa noite. É sempre muito bom falar em educação, e eu acho que, como a André colocou muito bem, o Ricardo também, o Marcel também trouxe um pouco, o quanto a nossa cidade hoje é referência. Né? São Leopoldo é referência no que a gente tem o respeito pela comunidade, mas principalmente pela nossa política, pela política municipal, né, pela política pública municipal de educação. A gente já tem construído isso, eu acho que as duas primeiras gestões do Vanazzi mostraram o quanto, se a gente for fazer um comparativo, eu e André, que estamos na rede há mais tempo, o Ricardo é o nosso colega novo, né, Ricardo, na rede, enquanto secretário, mas a gente que já acompanha, acho que eu e André temos o mesmo período de município, são 20 anos, André, tu também, né? Somos 20 anos que nós estamos aqui, André na educação infantil, e eu tenho 2 cargos no ensino fundamental, dizer o quanto, se a gente observar a cidade, né? A minha primeira escola em São Leopoldo foi o Dilsa Flores. Hoje, quando eu volto no Dilsa e eu vejo a infraestrutura que o Dilsa tem, o que nós tínhamos nos anos 2000, é uma outra escola. Né? E eu sempre brinco com as gurias, agora vocês não precisam mais fugir do twister, porque quando dava vento, dava um twister de areia no pátio, a gente tinha que correr buscar as crianças para levar para a sala de aula. E hoje, olha a estrutura que o Dilsa Flores tem. Todas as nossas escolas, nessa última gestão agora do Vanazzi, e aqui falando não só como professora, mas também como presidenta do CME, todas as nossas escolas receberam ou uma reforma total de telhado, ou uma reforma parcial de telhado, e isso também é pensar em política pública. Olhando para a pandemia hoje, né, o cuidado que a cidade, que o Ricardo, à frente da pasta da educação, tem tido com a rede municipal é exemplar. E as pessoas me ligam, os secretários me ligam, Fábio, como é que vocês fizeram? Eu digo, você tem que falar com o secretário municipal de educação, né, Ricardo? Não foram poucos secretários que eu passei para ti, para que a gente pudesse falar, para o Ricardo pudesse apresentar o que o prefeito Vanazzi pensou, juntamente com os secretários, para a política pública, porque é uma política pública, porque nós temos uma lei municipal que elegeu as escolas prioritárias. Né? Então, não é uma questão, como tem aparecido muito nas redes, eu acho que isso a gente também tem que colocar, né, Marcel? O quanto as redes sociais
elas muitas vezes não conhecem a legislação, inclusive nós temos, né, futuros candidatos que não conhecem a nossa legislação municipal, que nós temos uma lei que estabeleceu as escolas. É uma tragédia. Não conhece São Leopoldo, isso é literalmente não conhecer São Leopoldo, não viver a cidade. E o quanto respeito a gente tem de pensar que nós temos uma política pública municipal que pensa a educação. Né, e o quanto isso faz falta para os nossos municípios vizinhos, né? Ontem mesmo eu fui convidada... Claro, claro. Permite, Fábio? Não, isso é uma discussão que quando o Ricardo assumiu, eu tive com ele, tá? Não adianta só ter projeto pedagógico, não adianta só ter um tratamento que tem que ser, isso é fundamental, né? Eu não estou aqui nem questionando, né? Um tratamento fundamental com as professoras e com os profissionais da educação, mas não adianta nada disso se a escola está com o telhado furado, né? Se a escola está entrando água dentro da escola, se não tem um mínimo de segurança para os alunos e as alunas, se, pior ainda, esse dia eu estava falando para o Ricardo isso, sabe? Nós estava lá naquela, fugiu o nome da escola, uma escola lá na zona norte, extremo norte do município, me fugiu agora, mas se a criança não gosta de entrar num ambiente que ela vai estudar, né? Então tem que estar bonito, tem que estar ajeitado, tem que estar... Claro que nós não vamos ter condição de fazer uma coisa de primeiro mundo, como se diz no popular. Clodomir, tu estava. É isso, né, cara? É isso, exatamente. Na Clodomir, né? Já trabalhei lá, assim, já dei aula lá. Já deste aula lá, Fábio? Então, legal. Então, assim, eu elogiei muito a diretora pelo esforço que ela faz lá, né? Pelos colegas todos de vocês, né, que fazem um esforço enorme para manter, e dos pais e dos alunos também. Né? Então, isso tudo E aí não adianta, né, gente? Se a casa está caindo, está com furo na parede, se está sujo o pátio, ninguém respeita, né? Então, aí cria uma dinâmica, um círculo. Então, a educação também é isso, né? Também a gente se referencia. Desculpa, eu te interrompi aqui, mas eu acho que esse tema... para mim é muito caro e muito importante abordar, mas que eu acho que o nosso governo tem feito um esforço enorme, né, de melhorar. E eu vejo que se a gente for olhar a legislação nacional, faz parte de uma das 10 competências, né, gerais da educação brasileira. Então, ninguém gosta de ser recebido num espaço que não está bem cuidado, porque a educação ela acontece em todos os espaços, né? Hoje de tarde a gente estava numa live justamente falando do retorno da educação infantil e o quanto isso para o governo do estado acaba sendo confortável em colocar a educação infantil como a primeira etapa que tem que retornar, né, as atividades, porque se a gente for olhar, o governo do estado não tem, se eu não me engano, são 2.000 estudantes que o governo do estado tem na educação infantil. 2050. Isso, 2050. Então, quando a gente olha... Então, quando a gente olha a educação infantil e os anos iniciais, que seriam as primeiras etapas a voltar no cenário número 1, a gente se preocupa, só um pouquinho, mas quando é que a rede estadual volta? Só em agosto e setembro. E essa é uma discussão que a UNCME, aqui falando daí como coordenador da UNCME, que nós temos provocado dentro do território. Prefeitos, vocês têm condições, prefeitos, têm condições de começar a atender as crianças dia 1º de julho, com EPIs para os professores, para todos os funcionários da escola, que daí não é só a máscara para o professor, porque o protocolo do Estado fala na máscara, naquela outra, eu nunca sei o nome daquela outra coisinha que eles põem no rosto, luvas. Acho que é protetor facial, né? Viseira, é uma viseira lá que eles colocam, porque não é só... Porque como as crianças são menores do que nós, não adianta usar só aquilo, a gente tem que colocar máscara também. Então, não é só para o professor, é para o funcionário da escola, é para do porteiro, para manipulador dos alimentos, é para serviços gerais, né? Que ainda serviços gerais vai precisar de todo um outro suporte de vestimenta para poder higienizar os espaços. Então, quando a gente começou a provocar isso, e a FAMURS tem sido uma grande parceira nessa discussão, né, a Fátima, que coordena a educação dentro da FAMURS, a Fátima disse, mas a gente tem que chamar alguém da saúde, e hoje nós fizemos uma live falando sobre isso. A gente trouxe uma enfermeira, né, que é chefe num dos hospitais de Porto Alegre da pediatria.
E ela apresentou os dados do Brasil, gente. Enquanto na Europa a gente tem uma criança que vem a óbito, no Brasil nós passamos já de 100. Para a gente ter ideia que a gente tem que acabar com a falácia de que é só adulto que a Covid leva a óbito. Não, no Brasil a Covid está levando criança. É isso, Fábio. A minha... Fábio, deixa eu só te interromper de novo aqui. Claro. A Marcela, tá, que nós citamos aqui, tu acompanhou, a minha filha tem problema de bronquite asmática. Se ela pegar a Covid-19, eu não sei se ela vai resistir, embora seja pequenininha, né? Então, parece que as pessoas tratam isso de uma maneira muito irresponsável, não é assim. Tem crianças que têm vários problemas de saúde, né, que precisam ser tratados, então, assim, eles vão estar junto com todo mundo lá, né, e aquilo que nós estávamos falando antes, né, os irmãos, né, os avós, ou mesmo os pais, enfim, né, ou seja, então é muito perigoso a gente tratar esse assunto de uma maneira sem uma visão cuidadosa e profunda e técnica sobre esse assunto. Isso, técnica. A educação precisa da saúde, né? A educação precisa da saúde para que a gente possa discutir um retorno que respeite o percurso pedagógico, né? Porque quem dá a linha pedagógica somos nós. Mas nós não entendemos, e a gente tem que ter muita tranquilidade para dizer que a gente não domina o protocolo sanitário, nós não dominamos. Né? Aliás, porque hoje a própria enfermeira dizia, Andréia, que a troca de fralda, e a Andréia também, a Andréia é professora de educação infantil, eu já trabalhei na educação infantil na rede privada, né? Eu vivi tanto público, estadual e municipal, quanto a rede privada, eu tenho experiência nas três, né? Então, e também no ensino superior. Então, a gente acaba vivendo e olhando e pensando como é que nós vamos, no momento da troca, que é um momento pedagógico, tu vai estar com uma viseira, com uma máscara, com luva, e tu vai ter que ter o cuidado da troca, porque aquela fralda, porque a Covid também, né, existem pesquisas que dizem que ela também sai nas fezes. Sim. Ela se apresenta nas fezes. Então, o que eu vou fazer com aquela fralda? E nós temos, inclusive, escolas que o trocador é dentro da sala de aula, da sala de atividades das crianças, né? E outras escolas não têm o suporte para o profissional poder lavar a mão, né? Eu não estou falando aqui da rede pública, eu estou falando da rede do Sistema Municipal de São Leopoldo. Eu estou pensando em 120 escolas, que eu e a Andréia somos, né, dentro do Conselho Municipal de Educação, corresponsáveis por tudo isso, junto com o Ricardo. Então, assim, eu me desespero enquanto isso, né? Eu me desespero, digo, por favor. Aliás, nós estamos em desespero por isso, né, Fábio? Desesperados, porque a gente se preocupa com a escola que está fechada, que precisa da contribuição, né, das mensalidades, e aqui eu até coloquei nos comentários que é louvável esse olhar que tu e a Tatá têm, né, para continuar pagando a escola, mesmo a Marcela não indo, porque é fundamental, as nossas escolas precisam sim voltar a funcionar quando for liberado. Hoje elas não podem, né? E a gente tem atendido muito, o Ricardo, o prefeito Vanazzi já atendeu, nós temos uma relação praticamente diária com as escolas privadas, né, Andréia? É por e-mail, é por telefone, a gente ouve, a gente discute, só que, inclusive, na última reunião que nós tivemos, o indicativo que a gente deu foi que elas têm que procurar os deputados federais e os senadores do Rio Grande do Sul, porque tem a medida provisória 934, que flexibilizou os 200 dias, mas essa medida recebeu 229 emendas, Marcelo. E dessas 229 emendas, nós temos algumas delas que falam com recurso específico para a escola privada de educação infantil. E o que a gente disse para elas, Ricardo? Que elas têm que procurar deputado e senador para cobrar deles isso. Eles têm que aprovar isso, porque se elas precisam, porque não é o município, o prefeito Vanazzi já disse que é liberar a taxa de água. Isso a gente entende que é uma ação que é positiva, mas o que mais, o maior investimento que elas fazem é na folha de pagamento. E isso vem da onde? O que a gente precisa do aporte do governo federal. O município não vai conseguir ajudá-las nisso. Por mais boa vontade, por mais investimento que o município faça, ele não consegue.
né? Então eu vejo assim, são muitos dedos de prosa, né? O Ricardo, a gente tem conversado muito, a André, a gente se fala amanhã, tarde, noite, de madrugada, né, André? Quando a gente não tá dormindo, esses dias era 1h da manhã, eu vi o WhatsApp dela, que ela tava online, eu mandei, tu tá acordada à toa, a gente falou até quase 2 da manhã, né? E justamente sobre isso, sobre educação. Por isso, né, Fábio, que é isso que a gente tem dito, porque para garantir o que a gente quer e o que nós acreditamos, precisa trabalhar muito e lutar muito. E eu vou trazer um outro elemento também, quem sabe, para um próximo debate que colabora com isso. Não é só a questão, acho que é todo esse conjunto da questão, mas a gente precisa entender também que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, nós diminuímos 75% as doenças, a internação de crianças com doenças respiratórias. Esses dias eu falei isso, até uma pessoa me contestou, mas aqui tem os dados da saúde que as pessoas não estão procurando, né, as unidades de saúde. Não é, a Sociedade Brasileira, inclusive, faz esse debate, porque não é a situação de crianças. Os adultos, tudo bem, tem visto que tem diminuído, né, a busca por outras doenças, mas não da criança. Porque geralmente a criança começa a ter qualquer situação. Então, nós também, com retorno prematuro e irresponsável, e seria um retorno prematuro e irresponsável, nós também criaríamos outras doenças e uma superlotação dos leitos que nós já não temos, dos espaços na saúde pública que nós não temos, porque nós vamos bater na mesma coisa que a falta de recursos. Então, é verdade, André. Eu vou te dizer... Tarde, noite e madrugada. André, eu estava falando com a Thaís também, eu estou mantendo a minha família no meio dessa conversa aqui, mas eu acho que ela é emblemática, né? Porque é o que a gente convive, que a gente vive e tal. Mas eu estava conversando com a Thaís, nesta altura do campeonato do ano passado, eu já tinha levado a Marcela na UPA umas 2 ou 3 vezes. Ela não foi nenhuma vez esse ano. Por quê? Claro, porque ela não tá na escolinha, então, portanto, ela não está tendo contato com vírus e outras bactérias, enfim. Então, vai ver como é dramático isso, né? E todo mundo sabe, quando a criança vai para a escola de educação infantil, criança pequena, é um mar, o pediatra já alerta, né? O pediatra já alerta, não, tem que ir, porque tem que socializar, é importante, mas já sabe, tu vai passar, tem que dar remédio, vai ter que levar no posto de saúde, vai ter que estar o tempo todo lidando e administrando isso, né? Então, é dramático. Mas eu quero passar agora para o culpado de tudo isso, tá? Que tem que responder, que é o Ricardo. Que é o Ricardo que tem que responder, que está no governo, né? Então ele tem que responder. Vou passar um pouquinho para o Ricardo falar. Viu, Fábio, tu entrou, e obrigado muito por ter vindo. Nós vamos continuar aqui conversando, mas o Ricardo ele ia falar, então aí nós abrimos para você e agradecer muito por o fato de você ter entrado nessa live. Então, eu queria ouvir um pouquinho o Ricardo sobre todos esses temas que nós estamos tratando aqui. Eu até quero fazer uma espécie de link numa preocupação que na verdade, é o que está no fundo de tudo isso, assim, no geral, dos pais e mães, que é o teu, que é o meu também, que eu também tenho filho na rede municipal, então é uma preocupação de todos nós. Que vem aquela conversa assim, então perdemos o ano, então agora, quando é que nós vamos voltar? O que é que nós vamos fazer? O meu filho, não sei o quê. Eu quero fazer um paralelo aqui com o que nós estávamos tratando antes, que é o EAD. Nós trabalhamos sobre a questão do EAD. Veja que para chegar, Marcel, ao EAD que tu hoje disse que inclusive que tu fazes um curso lá no Osório, e tal, o EAD que tu utiliza, ele não surgiu do dia para a noite. Alguém acordou um dia lá e disse assim, agora eu montei um EAD aqui e as universidades vão sair usando no ensino superior. Não, foram anos de discussão, onde se discutiu a melhor prática pedagógica, onde se discutiu o melhor modelo de plataforma, onde se discutiu aquilo que era necessário. Na legislação, a Fábio, que é uma das guardiãs da legislação aqui, como nossa presidente CME, sabe que não é simplesmente chegar lá e você vou abrir um EAD. Não, tem toda uma legislação que precisa ser cumprida. Essa legislação surgiu de onde? Surgiu de longos debates
sobre quais eram as melhores práticas pedagógicas. Não é simplesmente porque surgiu uma pandemia que vai surgir uma plataforma, surgirem as práticas pedagógicas para o ensino médio, inclusive. Que eu parcialmente posso ter concordância que um dia nós possamos ter uma discussão tal que nos leve a encontrar as melhores práticas pedagógicas para se compilar em plataformas que sirvam para o ensino médio. Mas hoje elas não existem. Hoje, na prática, não existe. O governo do Estado simplesmente está inventando um EAD. Ele inventou uma plataforma, pegou simplesmente algo pronto do nada. Um remendo, né, Ricardo? Oi? Um remendo. Um remendo, né? Exato. Eu tu citaste no início, sou professor nativo e estou, sim, na escola de noite, Marcelo. Continuo nessa vida. Né? Estou lá no Lindo à noite. E é o seguinte, eu tenho absoluta certeza. O que nós vamos fazer aqui em São Leopoldo, em discussão com o CME, com o CEPROL, etc, etc. Os pais fiquem tranquilos, porque a grande discussão não é o número de dias que nós vamos dar aula. Se é 200, 180, 150, não é esta a preocupação que se tem que ter. A preocupação real é a seguinte: precisamos organizar o conhecimento que as crianças precisam ter para seguir adiante dentro do tempo que nós tivermos. Isto é que é o importante. Precisa reorganizar a prática que nós tínhamos para 200 dias em um outro número, que é o que nós teremos à disposição de acordo com a legislação vai nos dizer. Aí eu uso o paralelo. O Estado vai poder chegar no final do ano e dizer o seguinte: nós tivemos 200 dias letivos. Só que os 200 dias letivos deles não estão nem perto do conhecimento que nós vamos garantir para os nossos alunos em 150, em 140. Porque o que aconteceu, até o mês de maio, de 19 de março até o final de maio, os professores da rede estadual mandaram coisa para casa. A cada 15 dias, mandaram uma tarefa para o professor. Valeu por 15 dias. Vou repetir. Uma tarefa valeu por 15 dias. Agora eu pergunto, qual é o conhecimento real que esses alunos tiveram em uma tarefa para valer por 15 dias? Ou seja, em 45 dias, 3 tarefas. Fora que há uma ilusão que transformar algo em EAD significa o quê? Pegar a aula presencial e transformar ela em aula remota. Isso não existe, gente. É um equívoco completo e absoluto. Vou fazer aqui um paralelo. É como a gente ouve várias vezes, né? Ali o livro e foi olhar o filme. O filme não é nem perto do livro. Não é que o livro, o filme é pior que o livro. É que são linguagens diferentes. É outra coisa. Linguagens diferentes. Para linguagens diferentes, tu tem que criar métodos diferentes. Ora, não adianta imaginar que eu vou pegar uma aula presencial e simplesmente parar na frente de um vídeo e gravar a aula e vou mandar para o aluno. Isso não existe. Isso não tem prática pedagógica nenhuma. Então, os pais fiquem tranquilos. Nós não assumimos, não vamos aceitar o EAD. Por quê? Porque a legislação não permite, a maior parte dos nossos alunos não tem acesso, boa parte deles não tem acesso, porque acesso não significa ter um celular ou ter uma internet para olhar o WhatsApp ou o Facebook de vez em quando. Não, isso significaria olhar um vídeo, baixar material, responder material, devolver material. É outro tipo de internet. Não tem a maioria. E 3, porque a prática pedagógica construída historicamente pelos nossos professores não é uma prática que condiz com o EAD. Ela é uma prática feita presencial, porque é assim que os educadores, os estudiosos dizem que é a melhor forma para este momento da história. Então, é o seguinte, nós vamos pegar o tempo que nós tivermos, quando tiver condições, estamos já, isso em parceria com o CME, com o próprio CEPROL, com todos
os atores da educação envolvidos, nós estamos reorganizando as práticas pedagógicas para que no tempo que nós tivermos, as crianças tenham tudo o que elas precisam para seguir adiante. Então não se preocupem. Ah, vai ter uma perda aqui, uma perda lá. Sim, tudo recuperável ao longo do tempo. Tudo recuperável. Quem está na quinta vai estar na sexta, o que é necessário para a sexta vai estar lá, ela vai receber, na sexta ela vai buscar mais alguma coisinha da quinta, até o nono ano todos terão aquilo que é de direito, educação de qualidade, independente de ser 60, 90, 120 ou 180 dias. Estará ali compilado aquilo que é necessário para uma educação. O CNE garante isso, porque ele é guardião das leis, o CEPROL, que representa os professores, sabe o que os professores têm de conhecimento e vão contribuir para ajudar a construir essa matriz, que é a melhor matriz para o momento. Tá bem? Então não se preocupe os pais, que nós vamos garantir a educação, que é tradição do seu povo. Educação de qualidade. Isso aí, Ricardo. Pegar o gancho do Ricardo para falar só uma coisa aqui, Marcel, Claro, que claro. quando a Fábio iniciou, é isso que faz a diferença na nossa cidade e que a gente tem que ser muito contrário com quem vem e sai hoje. Hoje não, mas é muito fácil usar as redes sociais para criar inverdades, para falar da educação, para desconstituir o município, né? Opa, tá cortando. Mas acho que essa live hoje, mais uma vez, a gente teve mais um espaço para mostrar o quanto aqui em São Leopoldo essas instituições, esses espaços têm olhado para tudo, para todo o conjunto, desde o direito da criança, da educação, das famílias, mas dos profissionais também. Porque nós não podemos esquecer que nós temos um conjunto de pessoas que já sofriam com doenças relacionadas à profissão e que a gente não sabe o que vai acontecer pós-pandemia. Nós temos uma tarefa muito grande lá no CEPROL, assim, e a gente tem falado muito sobre isso, que é cuidar, que vai na linha do cuidar, mas porque a gente não sabe como é que as pessoas vão passar depois dessa questão do isolamento social que a gente viveu, e que com todos esses desafios que nós temos. Não, então, André, assim, gente, já estamos a 1h30 da nossa live, certo? Ela foi se estendendo, mas eu estava aqui brincando com a turma da produção aqui, porque professor, quando começa a falar, não para mais, né, tia? Mas, não, foi muito bom, né? Mas eu não quero encerrar agora, eu queria ainda fazer mais uma rodada aí, de vocês fazerem as considerações finais, para a gente poder encaminhar. Eu acho que nós não vamos esgotar todos os assuntos, é impossível numa live a gente, né, responder a tudo, mas eu acho que está muito nítido aí para todos que estão nos assistindo, todos e todas que estão nos assistindo, o esclarecimento sobre o tamanho do problema que nós estamos vivendo, certo? Os cuidados que nós temos que ter, os desafios que estão postos para nós. Eu acho que a gente tem que voltar a esse assunto depois, porque eu acho que tem vários debates importantíssimos. Isso que o André falou agora é um dos debates, né, André? Eu e tu já falamos várias vezes sobre esse assunto, quer dizer, a situação de saúde do trabalhador de educação é uma coisa dramática. Nós estávamos agora, eu posso ser que eu tenha errado o número aqui, mas nós tínhamos um número astronômico de pessoas em licença saúde, né, da categoria, enfim, que tem um impacto enorme na questão pedagógica, tem um impacto enorme no financiamento da educação, ou seja, é um drama, e eu imagino agora, nessa situação que nós estamos vivendo, como é que estão esses professores e professoras, né, vivenciando esse drama que é do isolamento social, dessa necessidade de não estar no seu exercício profissional normal, né? Nós temos um conjunto de questões que vão levantar dessa questão pedagógica mesmo, né? Porque é isso que nós estávamos conversando antes, Fábio, eu não sei se tu estava nos assistindo, agora tu entrou no debate, né? Eu estava perguntando para o Ricardo e para a Andréia, né? Bom, qual é o impacto que tem isso no ponto de vista pedagógico, na construção, na construção cognitiva dos alunos e das alunas, né? A gente não sabe, a André falou isso, não tem como mensurar ainda, mas que nós temos que nos ater. Eu acho que aí que precisa fundamental, Andréia, Fábio e Ricardo, que é um espírito de união, para que a gente não vai enfrentar esse dilema
isolado, ou fazendo fake news, ou fazendo oposição. A oposição tem que ser feita, né? A disputa política tem que ser feita, e ela é legítima, e ela é positiva, inclusive, para a democracia. Mas agora, fazer ataques irresponsáveis, fake news, notícias falsas, enfrentamentos sobre as coisas positivas, né? As pessoas enfrentam pelas coisas positivas. Eu publiquei agora há pouco tempo um vídeo, né, um áudio de um empresário conhecido aqui na cidade, e todo mundo me criticou, me chamou de antiético, mas as pessoas têm que saber que as pessoas estão pensando. O sujeito acha que tem que abrir o seu negócio, porque ele precisa abrir o seu negócio, mas se custar a vida, tanto faz. Não pode ser assim. Né? Não pode ser assim. Não é assim que nós vamos educar nossas crianças, não é assim que nós vamos sair desse problema. Né? Então, eu estou aqui já para encaminhar, eu queria abrir novamente a fala, eu acho que começamos aí com a Fábio, tá? Para a gente fazer umas falas finais para nós encerrar nossa live, porque também já está se estendendo há muito tempo. Depois a gente deve voltar, eu quero convidar vocês duas, tá? Fábio e Andréia, minhas amigas, né, que a gente volte a conversar sobre esse assunto. Ricardo, meu amigo, volte a conversar sobre esse assunto numa outra live, a gente possa, a partir daquilo que a gente acumulou aqui, aprofundar mais. Então, pode ser assim? A Fábio, depois a Andréia, depois o Ricardo, para encerrar? Pode ser assim? Beleza, então, Fábio, toca a bala aí. Então, gente, obrigada pelo convite. Sim, podemos, claro, e a gente tem se preocupado muito em falar sobre a educação. As lives, elas estão nos colocando. Eu digo que a gente nunca teve tão junto, estando tão distante, né? Porque, no fim, a gente acaba se encontrando muito mais, né? Aproveitando as redes sociais. Só um pouquinho, gente, que eu tenho um problema domiciliar aqui. Esse cara aí é muito tranquilo. Esse é o danado, né? Eu tô pedindo meu mamá há horas. Vai lá pedir pro pai. O pai tem áudio. Tá, então a mamãe já vai lá. Não, isso é a live. A André já viu o dente dele cair em live. Isso acontece. Isso eu digo, eu nem fico mais vermelha, porque eu já tô acostumada. Né? Eu sempre começo... Viu, Fábio, só um pouquinho. Fala. Eu faço aqui no triplex do Jari, que se eu tivesse em casa, a Marcela estava na minha volta, porque ela quer jogar um joguinho no computador, e eu estava ferrado, não tinha live. Não, mas eu já passei por cada coisa, com ele no banheiro, gritando, Deus, né? Eu digo, gente, só um pouquinho. Mas é isso, né? A gente está em casa, não tem o que fazer, né? São as rotinas. E dizer, gente, assim, que é uma rotina que muitas vezes as pessoas não veem a gente vivendo o nosso dia a dia, porque nós somos mulheres aqui, eu e a Andréia, trabalhadoras, que temos os nossos compromissos, mas que também temos as nossas vidas, né? Pessoais, familiares, porque são muitas coisas. Hoje a gente está trabalhando em média de 12 a 14 horas por dia. Amanhã minha primeira reunião começa às 7h30 da manhã. Pra gente, né, eu tenho uma reunião com a diretoria executiva da UNCME justamente para discutir as orientações para os conselhos do Rio Grande do Sul. Né? Antes de entrar aqui na live, eu estava falando com o Acre, porque eu vou trabalhar com o Rio, com a cidade, né, com a capital Rio Branco, provavelmente na semana que vem. Sou muito amiga da secretária municipal de educação de Rio Branco e da prefeita Socorro, então justamente vou lá falar um pouco do que a gente vem fazendo em São Leopoldo. E por que eu sempre digo que São Leopoldo é referência? Porque eu sempre falo de onde os meus pés pisam, que é a minha cidade. Eu vivo aqui, eu sempre digo que é a minha cidade, porque eu sou Capilé da Gema, então aquela coisa de dizer e de falar da rede da onde eu venho, da cidade onde eu nasci, né? E a importância de ter esses espaços de discutir São Leopoldo, de falar da educação de São Leopoldo, é justamente para a gente trabalhar contra as notícias falsas, contra as fake news. Eu acho que é um dever nosso, é um dever enquanto cidadã, enquanto agente político, né, enquanto presidente do CME, enquanto coordenadora dos conselhos do Rio Grande do Sul, porque eu levo o nome de São Leopoldo para todos os lugares que eu vou. Né? São Leopoldo, as pessoas sabem que a Fábio é de São Leopoldo, pessoal lá do Amazonas, pessoal lá de Goiás. A Fábio é de São Leopoldo, não é a Fábio do Rio Grande do Sul, porque eu sempre falo da nossa cidade. Né? E o quanto é importante levar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem de melhor. É óbvio que a gente sempre vai ter coisas a melhorar, né? E a boa política se faz justamente no debate, mas no debate com a verdade.
E eu acho que é isso, é esse movimento que a gente tem que fazer, de levar a verdade para as redes sociais, que a gente possa fazer o bom debate. Eu não sou contra o debate, pelo contrário, eu sou totalmente favorável, mas que ele tenha como pano de fundo a verdade. E a gente tem muita coisa boa para falar de São Leopoldo, muita coisa boa para falar da área da educação de São Leopoldo. E é para isso que a gente precisa, né? Sempre que precisar, Marcelo, estou à disposição, né, para a gente conversar. Eu já falei isso com o Ricardo, que toda hora é hora para falar de educação. E a gente tem sido referência para Unicinos, que justamente o Ricardo foi um dos entrevistados, né, Ricardo? Numa das lives que foi feita no canal de Humanidades, né? Eu fui a mediadora no espaço, então é São Leopoldo. Isso também é importante a gente ver, não é a FAB, não é o Ricardo, é a cidade, é São Leopoldo. A Andréia nos representando nos espaços da CUT, é São Leopoldo que vai. Então, cada um de nós tem crescido e tem trabalhado justamente para levar o nome da nossa cidade. A importância que eu digo que eu não vou sozinha, eu sempre vou com um mundo de colegas, com um mundo de conselheiros municipais de educação, e aqui dizer o grande respeito e o carinho pelo nosso conselho, pelo nosso CME, né, que foi um dos poucos CMEs que se manteve vivo desde que ele está ali funcionando, né, desde a provocação do Vanazzi em 2006, quando a gente instituiu o sistema em 2007. Nosso sistema é bebê no Brasil, ele é bebê no Brasil, mas olha o espaço que a gente ocupa, né? Organizando a política municipal, discutindo com a secretaria. A Andréia trouxe a nossa comissão que a gente faz, agora a Andréia também, ela é vice-presidenta do CME, foi uma das decisões mais acertadas que a gente tomou enquanto colegiado, né, André? O compromisso e o respeito que a nossa cidade tem nessa discussão, né? Nós temos Simples, nós temos CEPROL dentro da mesa diretora do conselho, e eu hoje represento os professores de ensino fundamental. Então, a gente dialoga com o público, né, com o privado, dentro de uma mesa diretora que é plural e que responde a quem? A cidade de São Leopoldo. Então, nós temos um dos 10 maiores sistemas do Rio Grande do Sul. E hoje somos para não dizer que somos o maior, mas um dos maiores sistemas com as escolas credenciadas e autorizadas. Nenhuma escola que compra vaga, que vende vaga do município, onde a gente tem essa parceria, todas elas têm credenciamento e autorização de funcionamento. Quando a gente começou no início, nós tínhamos 5 escolas credenciadas e autorizadas em 2007. Para a gente ver o quanto a gente cresceu hoje, nós temos 116 escolas credenciadas e autorizadas na cidade. E isso se deve ao empenho, à infraestrutura que o conselho tem e ao compromisso que o colegiado tem com a cidade, né? Então, isso também é mérito nosso, é mérito de uma política pública que o prefeito Vanazzi começou em 2006 e que hoje a gente vê colhendo esses frutos, né, de uma cidade que é referência na área da educação e que é referência na área dos conselhos municipais de educação também. Então, que a gente possa se encontrar outras vezes, que Oxalá nos permita, né, esses encontros para debater e fazer o bom debate, né, o debate com o pano de fundo da verdade e com respeito a cada um e a cada uma. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, Fábio. Foi um grande prazer tê-la conosco aqui. A gente vai montar essa nova live aqui uns tempos e tal, para a gente voltar ao debate. Queria ouvir a Andréia, para a gente poder encerrar com o Ricardo. Pode ser assim? Andréia, querida. Não vamos. As considerações finais. Nós não vamos esgotar, porque nós três já dissemos que nós nos falamos todos os dias da semana, não importa se seja sábado e domingo, um conjunto de situações, mas quando eu olho para essa tela agora, eu estava pensando e estava lembrando um pouco da nossa história, e que a Fábia me trouxe, assim, da questão, Marcel e Ricardo, do sistema municipal, do Conselho Municipal de Educação. Nós já travamos tantas batalhas aqui no município, que foi o que nos levou hoje a ser referência, como a Fábio traz, assim, e em todos os espaços. A questão do movimento sindical aqui, da forma como a gente considera o movimento sindical, e mais uma vez o reconhecimento a essa categoria que nos fortalece. E a cada dia a gente, porque nós trabalhamos, e daí eu vou trazer justamente o que eu sempre digo, nós nos fortalecemos como rede ao longo desses tempos.
Essa é, com responsabilidade e com a verdade, para trazer todas as questões, principalmente dentro de debates, dentro de um espaço democrático, onde todo mundo tem a voz. Não é fácil construir um processo, não, não é fácil. É muito mais fácil apresentar algo pronto do que construir da forma como a gente faz, de ouvir todo mundo. Requer todo esse processo. E hoje, com essa live, era isso que eu pensava agora, porque, como a Fabi disse, nós nos aproximamos. Eu não posso imaginar o dia que nós estaríamos fazendo isso numa quinta-feira de junho, se não fosse também o momento que a gente está vivendo. Então, sempre tem, eu vou voltar e dizer para vocês que eu sempre sou aquela muito esperançosa, assim. Eu acredito, de fato, que nós estejamos num outro período, que nós precisamos, sim. Queria muito, e quando a gente traz isso, que eu vou dar o relato, em especial quando eu estou em movimento sindical, do trabalho que a gente faz aqui, eles perguntam como é que a gente consegue fazer. Eu disse, com diálogo. Nós nos respeitamos. Porque aqui, quem está nessa sala hoje acredita, sim, nessa educação, veio construindo e acredita de um projeto que dê conta da vida da educação e que coloque, transforme ele em políticas públicas. E eu acho que nós todos já apresentamos diversos momentos aqui que a gente tenha vivido. Hoje, quando eu vejo todo mundo, a mesma coisa que a Fábio fala, São Leopoldo sempre foi referência, e hoje, mais do que nunca, referência. Quero lembrar que nós estamos na coordenação da campanha nacional pelo direito à educação, em que inclusive Daniel Cares esteve conosco aqui no município, e ele também, pelo país inteiro, fala disso, de como ser referência, né? O nosso município, por esse conjunto de ações. Por isso que a gente tem feito, cada um se respeitando do seu espaço. Nós nem sempre concordamos, não é a questão de concordar e todo mundo, ao contrário, né? A gente brincava aqui antes, no início dessa sala, mas nos respeitamos nas nossas diferenças, e quando a gente se respeita nas nossas diferenças, aí a gente consegue construir a rede que tem. Tenho muito orgulho da nossa rede mesmo, da unidade que as pessoas têm tido, da busca por essa formação que eu tenho visto do último período e de debater com responsabilidade. Então, fica aqui o desejo, né, e a vontade que deu da gente continuar um bate-papo falando sobre isso. E ter a certeza, para quem nos ouve, de que sim, nós entendemos todos os processos, a gente tem, a nossa garantia vai ser pela vida das pessoas, para a gente garantia disso, para a questão da ampliação, que nós temos uma luta, eu já falei para o Ricardo, a luta do Fundeb não é do movimento sindical, a luta do Fundeb é de todos nós, todos e todas deveriam fazer frente, e a FAB traz um elemento muito importante. Nós precisamos começar a cobrar, mas cobrar a quem foi eleito e está lá. Principalmente do que a gente tem dos legislativos, que precisam sim dar conta das legislações que têm sido encaminhada e que precisa cobrar responsabilidade das administrações para dar conta do que a gente está vivendo. Então, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Marcel, pelo convite. Ricardo, saudades já. E Fábio, né? A gente ainda... Um beijo, a gente ainda tem um tema para debater ainda hoje. Concluir. Muito obrigada. Uma boa noite para cada um e para cada uma que ficou conosco aqui nessa noite hoje. Obrigado, Andréia, querida. Passa de imediato para o Ricardo, tá, para nós ir encerrando a nossa live aí. Ricardo, as considerações finais. E eu queria que tu abordasse esse tema, que eu acho que é muito importante, que a Andréia levantou aqui, que é a relação que a Prefeitura está tendo com as conveniadas, né? Que não é que aquele espírito que nós estávamos falando aqui em relação ao pai e à mãe, em relação à escola de educação infantil privada, mas a relação nossa, né, da Prefeitura, em relação às nossas conveniadas, que eu acho também é meio semelhante, né, Ricardo? Nós temos tentado construir uma boa relação, enfim, para manter e sustentar essas escolas. Com a palavra, Ricardo, vamos lá. Não, aqui, Marcelo, até vou dividir, tá?
aqui em 2 momentos, para ser breve, porque eu já vi que nós estamos aqui, já bem passado do nosso tempo, né? Já 1h49. Mas, rapidamente, eu só quero registrar 2 questões aqui sobre isso, né, que tu me perguntas. Uma é as nossas conveniadas, que é aquelas vagas que nós compramos do município, para o município, já que o município não tem condições ainda de ter essas vagas nas suas próprias escolas municipais. Nós chamamos essas empresas, né, essas conveniadas, seja particular ou comunitária, conversamos com elas e garantimos a elas o pagamento parcial daquilo que elas recebiam. Por quê? Porque nós queremos manter essas escolas funcionando a pleno vapor, porque é importante para as crianças que já estão acostumadas. Nós não teríamos espaço para elas dentro da rede municipal, poderíamos ter crianças fora da escola, que não é nossa intenção, além de nós garantir também o emprego das pessoas, né? Quando nós defendemos aqui a vida das pessoas, a vida é o centro, nós estamos chegando ao máximo que a legislação nos permite. E nos permite garantir aos professores o seu recebimento, como aí né, o CEPROL pode, né, atestar que nós temos mantido dentro do limite, mesmo que o valor do Fundeb tem baixado enormemente. Para ter noção, nós tínhamos previsto mês passado, a previsão lá no início do ano era um recebimento de em torno de 11 milhões no mês. Chegou a 8 milhões. Ou seja, uma baixa de 3 milhões, assim, em 30 dias. Né? Então, quer dizer, difícil, mas nós precisamos garantir na vida os professores, que o pessoal cuida da limpeza, a empresa continue com a pessoa lá, e as escolinhas possam se manter, possam garantir a sua existência para que quando retornem, as crianças voltem, os professores não tenham sido demitidos, quem cuida da merenda não tenha sido demitido. Isso é uma ação. Outra é conversar com as privadas e orientar. Nós oferecemos, inclusive, às escolas privadas, que elas pudessem fazer uma campanha diminuindo o valor, inclusive, que nós ajudaríamos, enquanto prefeitura, a construir uma campanha sensibilizando os pais para que mantivessem o pagamento. Eu vou dizer, eu também, no período da tarde, levo meu filho numa escolinha, né, privada, já que ele vai de manhã na escola. Eu também mantive, mas eu sei que eu posso, com um valor negociado. Pô, vamos fazer uma sensibilização. Nós procuramos as escolas, nós conversamos com elas sobre isso, orientamos, agora estamos orientando elas a tentar entrar na MP, né, dada pelo governo federal, para pagar pelo menos os salários. Então, toda essa orientação nós estamos fazendo. E convidamos para o protocolo, por quê? Porque quando for possível, nós vamos liberar. Porque também não nos interessa nem nas privadas fechar, muito pelo contrário. É um público que tem como pagar, certo? Que então vai para a privada, inclusive abrindo espaço para aqueles que têm mais dificuldade de estar na escola. Então, interessa para os pais colocarem lá, e interessa para nós que esses pais coloquem, para que nós possamos ter outras crianças com mais dificuldade na nossa rede. Então, isso é uma ação, e nós vamos seguir discutindo com as escolas privadas. Vamos seguir sem nenhum problema. As alternativas apresentadas, agora vamos apresentar os protocolos que eles construíram. Ficaram de nos passar isso, né, Fábio, na última reunião, inclusive, quais protocolos sanitários que eles construíram. Vamos passar, nós vamos analisar, nós vamos ver, para o momento que for possível, liberar o retorno. Esse é um compromisso que a gente tem. E para fechar, Marcel, o que eu queria realmente fechar aqui, é dizer o seguinte, para todos e todas, nessas 2 meninas maravilhosas que estão aqui nessa live, né, e que representam muito bem, o que é a rede municipal de São Leopoldo. O compromisso que elas têm com a educação é, sem nenhuma sombra de dúvida, apenas um reflexo do que é a rede municipal de São Leopoldo. Se vocês perguntarem para os professores, quando vocês vão voltar? Os professores responderiam ontem. Todos os professores da rede municipal de São Leopoldo querem voltar. Estão ansiados por retornar. Querem muito preparar uma motique, um festival estudantil de artes,
querem abraçar suas crianças, querem viver a escola. Só quem é professor e vive uma escola sabe o quanto a escola, no seu ambiente, nos fortalece. Mas, neste momento, não é possível. Mas, quando for possível, estaremos lá, todos e todas, e eu tenho certeza que com a mediação do Conselho Municipal, do CEPROL, dos pais, dos grêmios estudantis, nós vamos encontrar todas as alternativas. Vamos encontrar os melhores caminhos para os professores, os melhores caminhos para nossas crianças, os melhores caminhos para cumprir a nossa legislação, e vamos garantir o que o São Leopoldo sempre garantiu. Uma educação de qualidade, uma educação que nos deixa orgulhosos, que nos dá a certeza de que o futuro da nossa cidade só tende a crescer. As nossas crianças são criativas, extremamente criativas, e os nossos professores são extremamente comprometidos e buscam essa criatividade, puxam essa criatividade. Quem não acredita nisso, eu dou um conselho: visite as nossas escolas. Porque está falando por rede social, está falando porque alguém disse. Porque não conhece as nossas escolas. Porque se conhecesse, não teria coragem de dizer que o nosso professor foge, não teria coragem de dizer que os nossos alunos não são preparados. São muito bem preparados. Então, boa noite a todos e a todas, e tenho certeza, juntos, com tranquilidade, com sabedoria, nós vamos vencer a pandemia e vamos ter as nossas crianças de volta nas escolas. Beijo para todos e todas. Muito obrigado, Ricardo. Eu diria que esse nosso encontro, queria agradecer a Andréia e a Fábio, essas duas figuras maravilhosas da nossa cidade, né, que são exemplos, né, de competência, dedicação, compromisso com um município, né, que é a boa política, vamos dizer assim, não a boa política da cidadão de bem daquele lado, da turma de lá, né, mas a boa política no sentido lato sensu, né, de cuidado com a coisa pública, né, desta gestão que o Ricardo está fazendo com muito esforço, enfrentando enormes dificuldades, que tem se dedicado enormemente com a sua equipe, né, a todas as professoras, professores e demais profissionais de educação que têm. É isso mesmo, é esse produto que nós construímos conjuntamente, né? Não é uma coisa de A ou B, não é o prefeito que é dono, mas é todos nós, né? E nós temos que se orgulhar disso, né? E então eu queria agradecer eu acho que essa live é uma live antológica, certo? Eu adorei, foi muito bom, certo? Deliciosa, né? No sentido, né, que foi assim, a gente conseguiu conversar muito, é tão deliciosa que dá vontade de comer mais, né? Dá vontade de querer mais, né? De aquela torta que você, né, prova uma fatia que é outra, né? Mas infelizmente a gente tem que terminar esse negócio aqui, não estamos 2 horas conversando, né? E os nossos espectadores estão cansados, estão querendo que termine. Então eu queria agradecer a presença de vocês, minhas queridas, meu querido amigo Ricardo, Andréia e Fábio, e agradecer todo mundo que participou, que esteve conosco aqui, certo? E a gente vai marcar uma outra para a gente voltar ao tema, voltar a conversar. Ainda não vamos esgotar nada também, né? Vamos continuar conversando e debatendo, mas eu acho que é bom para a gente poder amadurecer, enfim, conhecer um pouco mais sobre esse tema tão candente, tão importante na vida de todos nós, que é a educação. Então, uma boa noite a todos e a todas, um grande abraço, beijo em vocês, gurias, grande abraço, Ricardo, né? E um beijo no coração de todos que assistiram essa live e agradecer a presença de todos. Isso. Ai. Então. Tá. Posso falar? Então, eu queria anunciar a live de sábado, com o Viaro, pelo Instagram, né, às 18 horas, certo? Então, todo mundo aqui já está o card aí exposto, certo? Só incomodando vocês mais um pouquinho aí, tá bem? E na próxima quinta-feira vai ser com o Ney, tá? O Ney Vargas,
né, nós vamos debater a questão da cultura, enfim, outros assuntos, tá bom?